TV Com Pelotas, apresentando mais uma entrevista, e hoje estamos recebendo aqui no canal 14 da NET, na nossa plataforma de redes sociais, a esteticista, massoterapeuta, Adriana Vicente, 51 anos, nasceu em São Lourenço, tem 3 filhos. Ela vai contar para nós um pouquinho da sua história, embora já esteja há muito tempo em Pelotas, e da sua profissão. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, viu? Primeiramente, boa noite a todos que estão aí, prestigiando. Obrigada pela oportunidade. Obrigada ao Mano, que foi quem fez a ponte aí para nós, Mano Thiago. Um abraço para o Thiago. Foi aí o mais belo negro de Pelotas, 2002, Então, ele que me fez esse convite, possibilitou e conversamos, combinamos, aqui estou. E vamos lá, então, contar um pouquinho da minha trajetória até chegar a este título, a estes títulos, que massoterapeuta primeiramente, desde 2010. E agora, recentemente, faz 2 anos que eu consegui concluir a tão sonhada graduação. E não foi nada fácil chegar até aqui, mas consegui, Em qual universidade? Pela Católica. Pela Católica. Primeira turma de estética, eu faço parte, com muita honra. Primeira turma. E período de pandemia, pegamos ali bem a situação aquela, que foi terrível para todos. E cheguei a pensar em trancar o curso, porque não era bolsa, então... Mas deu tudo certo. Era para acontecer e de lá para cá venho me qualificando, cada vez mais, para poder oferecer sempre o melhor, para o paciente, a quem vir precisar dos meus cuidados. Eu ia começar a entrevista lá aos 9 anos de idade dela, ela já pulou. Acelerei. Direto, a gente pode ver na televisão, claro, ao vivo. Não tem problema. Mas tu chegou em Pelotas, nasceu em... Então, sou lourenciana, então até os meus 9 anos, mais ou menos 8, 9 anos, eu morei em São Lourenço, idas e vindas, porque o meu pai, meu padrasto, na verdade, ele trabalhava para fora, então estudar sempre foi complicado, então tem que ter muita força de vontade, tem que ter o sonho e correr atrás, porque nunca foi fácil mesmo. A área rural de São Lourenço é bem grande, extensa. Então o pai trabalhou não só na região de São Lourenço, ele trabalhava para fora, com plantações, tanto Pedro Osório, Arroio Grande, Santa Vitória, Bagé. Então do nada chegava um caminhão na frente lá do Cruzeiro do Sul. Eu lembro bem dessa cena, professora chorando, eu e minha irmã, a Márcia, chorando. Mas lá nós tínhamos que acompanhar, tínhamos que seguir o pai e a mãe, mais 4 irmãos, eu tenho. Então era o que tinha, era o que cabia lá a gente ir. Depois retornamos para São Lourenço, iniciei o ensino fundamental, foi em São Lourenço até a 4ª, 5ª série. Depois peguei um período também em Santa Isabel. Cheguei a estudar lá em Santa Isabel, saindo lá na madrugada, caminhando 1 quilômetro. Hoje em dia está tão fácil estudar, Um pouco e mais, às vezes bem mais fácil, Tem agora ensino à distância. Tem, com certeza. Então, foi muito explorado no período de pandemia. As pessoas se obrigaram a se adaptar, estudar à distância, quem nem pensava. Principalmente na universidade, nas universidades. Mesmo quem trabalha, quem tem seus filhos, sua casa, sua família, é possível, Mas isso não era uma realidade um tempo atrás, então foi bem complexo, Mas eu nunca desisti, sempre quis. E lembro, assim, nós de reboque, no trator, o pai levava até a casa da coleguinha, isso lá na granja interior de Arroio Grande, Santa Isabel. Arroio Grande. Então... Um abraço aí aos amigos de Arroio Grande e São Lourenço que vão nos assistir a partir das nossas plataformas. Mas aí vem, os estudos, a Universidade Católica. Consegui fazer, só concluindo ali, consegui fazer o 7º ano na escola lá em Santa Isabel. Em Santa Isabel. Esses trajetos Santa Isabel, Arroio Grande. Isso. Tanto é que eu pegava o ônibus que vinha da cidade de Arroio Grande. Eu caminhava 1 quilômetro lá na madrugada com o pai até a casa da coleguinha, esperava o carro, para nos levar mais 3 quilômetros até a faixa.
e aguardar esse transporte que vinha de Arroio Grande e ir para Santa Isabel. Então, era essa rotina assim todos os dias. Depois fui para a cidade novamente, voltei para São Lourenço, fui morar com uma tia para estudar lá, iniciei o ensino médio lá, mas por outras situações eu acabei não concluindo o ensino médio lá, voltei para fora, então foi essa função de vai e vem, aí depois vim morar na cidade, em Pelotas. Lá pelos 17 anos, por aí, dali fiquei definitivo, né? Não voltei a morar mais em São Lourenço, porque por várias vezes eu ia e voltava. Sim. E então, depois casei, aí tive os filhos, aí os estudos ficou meio para trás. Um abraço pra eu tenho aí. 3 meus tesouros, né? Eu tenho o Alisson com 31 anos, a Carol 25, o meu caçula com 18. Poxa. E já tenho uma neta, né? A minha florzinha, que eu costumo dizer, a Heloísa, com 6 aninhos. Então, eu dei uma interrompida ali nos estudos por uns 13 anos. Eu fiquei fora dos estudos, porque eu tinha que trabalhar, né? Voltei, não consegui conciliar. Naquela época, não tinha essa possibilidade aí de estar fazendo por internet, enfim, né? Semipresencial. Não tinha ainda. Não tinha. Mas eu tinha ainda o desejo de cursar, né? Uma universidade. Então, tive meu filho primeiro, lá em 2000 corta, tem como cortar isso? Lá em 1993, né? Sim. Eu vou chamar um intervalinho São rápido. tantas emoções. E nós retornamos, então. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Apresentamos o mais novo conceito em moda, uma proposta inovadora para encantar a região. Galeria Moda Individual, uma galeria nova e moderna. Aqui tem tudo o que você precisa. Moda individual mulher, moda individual homem, moda individual kids e muito mais. Tudo isso em até 10 vezes sem juros. Temos nossa cafeteria para completar a sua experiência. Galeria Moda Individual. Muito mais que uma loja, o seu shopping no calçadão. Então, já retornamos, como eu falei, é VaptVupt, é rápido. Nós estamos conversando com a Adriana Vicente, esteticista, massoterapeuta. Nos contou um pouco dessa história de resiliência, de persistência, né? Estudou em vários espaços, em vários locais, mas vindo, inclusive, de um meio rural, onde todas as dificuldades eram enfrentamento. Mas agora, nós vamos conversar nesse outro momento agora, um pouquinho sobre a profissão. Isso. E para que o telespectador e você que está nos acompanhando nas redes sociais, nas nossas plataformas, tenha mais um pouco de informação sobre... Vou até falar os benefícios do cliente que vai usar da profissional massoterapeuta e também da esteticista. Ah, legal. Então, até eu poder falar, né, sobre o que eu ofereço, né, os meus serviços, enfim, eu preciso relatar que quando eu fiz o primeiro curso lá em 2009 de massoterapia, no momento eu nem sabia, eu acho que foi uma missão. Eu tenho a massoterapia na minha vida como missão de vida. Porque quando eu fui me matricular, na época era training na Neto até, acho que não tem mais ali, a professora, a qual também eu concluí o curso, a querida, sempre lembrada, Lourdes Penadez, né? Que foi a minha primeira professora do meu primeiro curso de massoterapia, porque depois eu fiz outras especializações. Quando eu cheguei lá, o curso que eu havia escolhido para voltar ao mercado de trabalho era laboratório. Sim, porque depois daquela trajetória ali, né, até eu conseguir fazer o ensino médio e tal, e trabalhar, eu trabalhei no comércio. Então, em 1993, quando meu filho nasceu, foi o ano que eu entrei para o comércio. Então, eu trabalhei nas Brasileiras, trabalhei em várias lojas, até
até eu conseguir depois me qualificar para conciliar, porque já tinham 3 filhos, né? Então tinha pré-adolescente, eu tinha adolescente, eu tinha o pequeno, então tinham várias idades. E eu não estava dando conta na época de trabalhar no macro atacado. E lá em 2009 eu estava no macro atacado, aquele ano eu saí, 2008 eu saí, e eu precisava voltar ao mercado de trabalho, mas eu não tinha como ficar muitas horas ausente por conta dos filhos, né? Sim. Pelas demandas de uma o curso dona de demorou casa. um pouco mais, se estendeu um pouco mais, E aí, conseguiu fazer dentro do período. Então aí eu optei por fazer uma qualificação em outra área para poder conciliar com a minha casa, com a minha rotina, com meus filhos, para não ficar tão ausente, mas não ficar fora do mercado. Quando cheguei para me matricular no curso de laboratório, que na época, né, eu via que tinha bastante mercado na cidade, eu digo, é aí que eu vou. Nunca tinha me passado pela cabeça massoterapia. Quando eu vi ali massoterapia como opção, eu lembro que eu perguntei para Lourdes, né? Eu digo, então, o que seria massoterapia? O que é massoterapia? Eu não sabia, assim como tem muita gente que às vezes não sabe ainda, né? E ela me explicou. Olha, é assim, é através do toque, é uma arte milenar, porque realmente, né, a massagem é algo muito antigo. Tem relatos, né, aí lá de antes de Cristo até, né? Olha, eu me lembro de filmes em Roma. Exatamente. Na época dos faraós, e é constante as imagens desses filmes, como toque ele mostra teve presente. Massagens. Em algumas, para alguns países, era até inserido em religião, como uma religião, o toque, né? A massagem, enfim. Então depois se difundiu, tem quem quiser, né? Depois pode se aprofundar e ver a história da massagem, mas só para enfatizar que eu não, vale a pena, é muito lindo. Desmistificar também. Desmistificar, porque eu não tinha ideia do que era, mas aquilo me atraiu. Quando ela disse que era assim, que era poder cuidar do próximo, cuidar do outro, porque aquela questão do cuidado já estava em mim, né? Sim. Cuidar os irmãos, né, na época ali, os pequenos, eu lembro que eu tinha aqui 10 anos e eu tava lá embalando, cuidando, querendo brincar, mas eu tinha aquele compromisso. Depois trabalhei de babá. E aí, de repente, me veio essa proposta e aquele cuidado estava em mim. Eu dizia que eu nem ia ser mãe, eu dizia. Por quê? Porque eu já tinha, né, cuidado dos irmãos, já tinha trabalhado de babá. Eu digo, eu não quero ter filhos, mas Deus sabia que eu poderia, que estava em mim um cuidado, então eu resolvi aceitar essa proposta. E aí fiz aquele curso, né? Eu me formei ali com mais uns 15 colegas, né, na época. Essa foi muito lindo. A primeira turma que tu fala, a primeira turma do curso profissionalizante de massoterapia. Lá em 2009 eu iniciei e concluí em 2010 o curso. E depois não parei, já comecei a trabalhar. Primeira turma do Senac. Não, da Training. Era Training na época. Acho que não tem mais essa instituição. Então, ali eu já comecei a trabalhar, mesmo cursando, já peguei em estética, então fiz paralelo ali, peguei muita coisa na prática. E aí eu digo, é isso que eu quero para minha vida, né? Então, de lá para cá eu fui me aperfeiçoando. Depois fiz especialização pelo Senac, fiz drenagem linfática, né? Que é algo muito importante, fundamental para todos, né? O que é drenagem linfática? Então, linfática. Sim, linfática vem das linfas, né? Porque todo o nosso organismo, além da corrente sanguínea, tem paralelo à corrente linfática, que é os nossos protetores internos. Como se fosse uma gordurinha? Não, nada a ver. É um líquido a qual acarreta ali os resíduos metabólicos. E ali a gente tem, durante todo o nosso trajeto, todo o nosso corpo, a gente tem os ralinhos, digamos assim, para ficar mais fácil de entender, que são os linfonodos. E ali por si só o corpo ele tem que liberar essa linfa com esses detritos, assim, com essas sobrecarregadas, com essas moléculas maiores, elas têm que filtrar para voltar para a corrente sanguínea pura. Essa linfa tem que voltar pura. Se não existisse esse sistema tão importante, linfático... É um filtro. É um filtro. Resumindo, é um filtro. A gente não teria como sobreviver.
porque os resíduos estão ali, as toxinas estão ali, as macromoléculas estão ali. Em algum momento da vida, a gente não consegue dar essa demanda por si só, fazer essa eliminação, né? Então entra a drenagem manual, que é para poder estimular, que a gente tem linfonodos geralmente mais nas articulações, sim, né? Então tem pontos específicos onde na drenagem linfática a gente vai estar fazendo aquele bombeamento suave. É bem diferente uma massagem, tem várias modalidades, tem a massagem esportiva, tem a massagem estética, relaxante, terapêutica e tem a drenagem linfática. E ela envolve também, me permita as perguntas, talvez o telespectador tenha essa dúvida, pessoas que têm problema de circulação, a massoterapia ela também auxilia muito. Tem algumas contraindicações? Tem, né? Mas e por isso tudo que a gente tem que se qualificar, tem que aprender, porque tem algumas pessoas com alguns problemas circulatórios mais graves ou cardíacos que não vai poder fazer, né? Ou pressão muito descontrolada, descompensada, porque no momento que tu tá ali estimulando, tá aumentando o nosso metabólico, tá, né? Então o organismo vai aumentar. Então tudo a gente tem que fazer uma anamnese do paciente, tem que ter o histórico do paciente para ver se ele está apto, né, a receber aquela técnica de massagem, onde se encaixa uma drenagem, onde se encaixa uma relaxante, e tem várias, tem massagem com pedras, né, tem massagem com bambu, que é a bambuterapia. Bambuterapia. Então tem assim, várias possibilidades de recursos terapêuticos, né, para estar aí tratando e prevenindo, né. Eu costumo dizer que a massagem terapêutica, ela trata, né? E a relaxante, ela previne. Então, a massagem relaxante previne, o que a terapêutica vai tratar. Olha só, você, telespectador, nosso internauta, olha a complexidade que é a massoterapia e o quanto ela pode te auxiliar no teu dia a dia da vida. Em muitos. Como um bom profissional, porque dá para perceber que a Adriana, que é uma excelente profissional, qualificada, está dando uma aula aí para você que está assistindo em casa, não é? Vale a pena mesmo. Olha, eu vou chamar mais um rápido intervalo e já voltamos com a próxima etapa. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Apresentamos o mais novo conceito em moda, uma proposta inovadora para encantar a região. Galeria Moda Individual, uma galeria nova e moderna. Aqui tem tudo o que você precisa. Moda individual mulher, moda individual homem, moda individual kids e muito mais. Tudo isso em até 10 vezes sem juros. Temos nossa cafeteria para completar a sua experiência. Galeria Moda Individual. Muito mais que uma loja, o seu shopping no calçadão. Então, retornando, né? Eu também queria perguntar para a Adriana um pouco também da outra parte da tua profissão, do teu trabalho, a parte estética também, que eu acho que pode estar um pouco ligado à massoterapia, né? Ou não, mas isso quem tem que falar é você. Sim, com certeza. A parte estética na massagem, existe também a massagem modeladora, né? Tem gente que procura massagem, tem uns que todo mundo precisa relaxar em algum momento, né? É verdade. Então, já de primeira mão eu digo, olha, uma drenagem linfática, além de melhorar, né, a nossa imunidade. Metabolismo, a imunidade, acelerar, desinchar, porque acaba que a pessoa não consegue esvaziar ali os seus ralinhos sozinha, e aí, né, fica ali retendo líquido. E aí tu consegue, existe o antes e o depois de uma drenagem linfática. Se fizer uma drenagem linfática e pesar a pessoa antes e pesar depois, gente, dá diferença, tá? Acreditem.
botou a roupa depois de uma drenagem linfática, dá diferença. As clientes que estiverem assistindo aí, elas vão poder comentar ali e comprovar, né, confirmar isso aí que eu estou falando. Então entra tanto a parte da saúde, abrange a parte da saúde e também a parte da estética, né? No mínimo, a pele vai ficar melhor. Ai, com certeza, massagem facial é tudo de bom, é muito bom. O nosso rosto, ele tem, né, ele é muito irrigado. A drenagem linfática facial, segundo estudos, tá, científicos, tá, que é a massagem que é cientificamente comprovada, além de ter várias modalidades, mas a massagem, a drenagem linfática é que a gente vai ver mais, como se diz ali, mais artigos sobre a drenagem linfática, tanto que ela é indicada pré e pós-operatório. Aí confirma a importância de uma drenagem linfática. E já vai, além de estar ali estimulando, preparando o teu corpo, a tua saúde, tá te relaxando ao mesmo tempo. E uma pessoa relaxada tem uma pele melhor, dorme melhor, né? Verdade. Eu tenho um paciente que me relatou que ela tentou a carteira. Olha isso, ela tentou a carteira 8 ou 9 vezes e ela reprovava. Aí ela marcou uma massagem comigo e me contou no momento da massagem. Eu fiz uma drenagem, porque como ela era uma massagem relaxante, mas eu percebi na hora, porque tem isso também, como o cliente não sabe, ele marca uma coisa, mas aí tu faz na amnésia, tu conversa, e aí tu consegue falar e indicar, sugerir o que é melhor para aquele momento. Eu disse para ele, então, perfeito, vamos fazer uma drenagem, porque já vai te desinchar e vai te acalmar. Aí eu já associo ali um óleo essencial, porque tem também a parte da aromaterapia, que já está trabalhando ali, a cromoterapia, então tem um universo terapêutico envolvido. E ela fez essa massagem e tinha naquela semana essa prova. Qual era a carteira? Carteira de habilitação. Ah, tentou várias vezes. Ficam muito nervosas, sim. Eu fiquei nervosa para vir para a entrevista, imagina a pessoa nervosa. Mas aí, voltando ali ao assunto, olha, mediante o que a profissional acabou de me falar, eu vou sugerir aos meus próximos entrevistados que passem por uma sessão de massoterapia. De massagem. Não ficar nervoso. Uma massagem com o pé. Pois eu era para ter, né? Então ter feito uma antes de vir também, né? Mas é isso, gente, é muito bom, ajuda demais. Aí eu recordo que quando ela voltou para a próxima sessão, ela me deu a notícia, eu fiquei tão feliz. Passou? Passou. Tentou 9 vezes, não conseguiu. Fez uma massagem relaxante, uma drenagem linfática e ela passou na prova. Então ela veio me agradecer. Então isso assim é gratificante. Saber que através do teu estudo, através da tua escolha, através das tuas mãos, da tua intenção, porque às vezes não é tanto a técnica, porque eu aprendi várias técnicas, mas tem algo que é meu, que é pessoal. Cada profissional bota o seu toque. E eu hoje em dia, né, porque eu já estou aí há 15 anos, né, na área da massoterapia ou da estética, eu sigo ali, eu deixo levar. É como se fosse um instrumento musical, o corpo da pessoa. Sim. E eu deixo aquela sinfonia, eu na hora eu faço aquele arranjo e dá tudo certo. É tão bom. Me permita uma pergunta de quem desconhece a matéria. Podemos falar que ela é um pouco também muito de energização. Energia, totalmente. Energia, tanto é que tem a da bambuterapia, que eu comentei, tem a pedras quentes, porque são elementos naturais. E onde estão ali, exatamente, aí tudo já vai fluir. Né? As pedras quentes mesmo, eu tenho as pedras vulcânicas, que elas retêm mais calor também, também já é um mineral. Depois de usar, a gente higieniza ela e tu pode deixá-la no sol para ela absorver a energia solar. E aí quando ela vem para o corpo da pessoa, ela já vem com aquele a mais do universo. Porque tem, além do toque, a troca de energia, a vibração do profissional e do paciente, tem mais do elemento. Tem o bambu. Olha, eu vou falar algo que pode até parecer besteira, mas de muitos anos atrás muitas pessoas nem ouvem falar mais. Né? Mas eu quero lembrar as benzedeiras, que eu acho que não sei se estou... Tem, mas eu quero chamar a atenção para muitas pessoas que nem sabem que existe. Espinhela caída. A minha avó benzia. Já ouviu falar? Minha querida, falecida então, avó. Eu acho que em algum momento eu tive, na minha infância,
alguém detectou que eu tinha espinhela caída. Você que está nos assistindo, internauta de hoje em dia, talvez nem saiba. E era feito assim, ó, era medido aqui, ó, juntava as duas mãos, e se você não tinha, ficava aparelho. Foi meu caso. Mas eu tinha, e aparecia assim, ó, essa medida que a senhora que me benzeu fez. Uma mão ficava bem mais abaixo. Isso aqui caracterizava a espinhela caída. Detectável. Impressionante. E aí era feito um tratamento com uns vidrinhos que parece que chupava toda a tua pele para dentro daquele vidro ali. Ficava com umas marcas. Tem um outro nome. E hoje em dia... Isso lá atrás, aí eu fico me perguntando. Lá atrás era um caso, será que não era um caso já específico para massoterapia? Voltando à massoterapia. Tinha um pouco até da ventosoterapia. Ventosa, é isso. Porque eu digo, né, nós hoje aqui, a gente está atuando com algumas modificações, o que foi nos ensinado, o que nos foi trazido lá atrás. Mas era dolorido, eu acho. Mas aí a gente tem que dosar ali, tem as ventosas, né? Tem o aparelho. As ventosas ainda são utilizadas? São utilizadas. Tem profissionais que utilizam até a moxa, que chamam, acho que é a moxa. Eu não trabalho com isso, né? Mas tem profissionais que acendem, é uma espécie de charuto, de ervas, eles acendem ali, eles botam na ventosa, eles aplicam a ventosa e tem como fazer também com a acupuntura. Então, assim, ó, tem muitas terapias possíveis. Que também é bem desconhecida. Você utiliza? Então, eu não utilizo com agulhas, porque tem muitas pessoas que têm medo de agulha, né? Eu sou uma também, né? O Rogério está aqui e não pode ver uma agulha. Então, eu fui para a parte das sementes, porque tem a possibilidade de se trabalhar com as sementes. Então, eu faço a auriculoterapia. Com sementinhas de mostarda, a gente tem no pavilhão auricular vários pontos, ele é muito inervado, ele é muito, tem muitas veinhas, muitas conexões. Na orelha. Assim como tem o pé, que a gente tem vários pontos ali, tem gente que é especializado em fazer ali a reflexologia podal, que é também uma técnica de massagem com pressões nos pontos específicos, que vai estar trabalhando várias regiões, vários órgãos. A palma das mãos também, as nossas falanges, enfim, toda a mão tem pontos específicos. Tem essa técnica, né? Não sou especialista nessa área, mas existe também. Mas estou me aprofundando na auriculoterapia, já utilizo, é muito legal associar com os problemas, né, os relatos aí de insônia, sobrepeso, dá para tratar várias disfunções com pontinhos no pavilhão auricular. Adriana, quando tu me fala sobre a orelha, me vem aqui uma curiosidade de repórter. Os piercing na orelha, não vai na contramão? Vai. É um problema, porque aí perde ponto. Porque eu imagino, e hoje é comum, Major está nos acompanhando aqui nos estúdios. Boa pergunta. A juventude usa. Eu já vi pessoas com 4, 5, 6 furinhos, brincos. Exatamente. Não estou criticando quem usa e nem quem faz disso uma profissão. É uma opção. Mas aqui falando sobre estética e massoterapia, me chama a atenção. Perfeito. Porque são tantos pontos. Imagina que façam 3, 4 brincos e furem aí eu no vou ter lugar que fazer errado. o quê? Procurar um ponto próximo, né? Aquele, tentar trabalhar de outra, né? Com outros pontos para chegar naquela situação. Já dificulta um pouquinho, sim, porque aí perdeu a conexão. Olha, nós estamos falando com a Adriana Vicente, massoterapeuta, trata da estética, que é esteta, ela não falou ainda, na verdade é esteta, estética é... Tem essa dúvida, né? Essa dúvida para tirar para você. Olha como é complexo, um programa é muito pouco para a gente saber um pouco mais, né? E na verdade ela está compartilhando os ensinamentos que ela teve numa universidade, né? Um curso, está compartilhando com nós um lado profissional que muitas vezes o profissional nem quer compartilhar. Mas eu quero te agradecer muito obrigada. por destinar aí a TV Com Pelotas esse ensinamento que, lógico, você não vai fazer massagem em casa sem aprender primeiro. Massagear o lado errado, pode ser com uma dor de cabeça. Mas
E onde as pessoas te encontram para poder aproveitar um pouco e compartilhar esse teu conhecimento. Se eu puder até, né, deixar aqui o meu contato, claro, né? sim. Não sei se vai ficar na edição, mas eu posso já falar, quem quiser anotar e me chamar no no WhatsApp. Rogério faz mágica na edição. Ótimo. Quem quiser chamar no WhatsApp, quem quiser saber um pouco mais, porque aqui é só um spoiler, né? Então aí dá pra gente conversar, dá pra fazer uma avaliação gratuita, convido a todos, né, que estão assistindo, se em algum momento tiverem interesse, querem saber mais, querem se beneficiar, porque eu digo assim, não é um investimento, né? É um benefício. Né? É cuidar da nossa melhor morada. Novamente, eu conheço pessoas que têm muita dor de cabeça, né? Com frequência, e às vezes não é remédio, não é nada. Exatamente, às vezes está evitando de se medicar, né? A proposta da auriculoterapia, da massoterapia é justamente essa, né? Tentar de alguma forma levar saúde à população sem medicação. Né? Porque acaba que a gente vai... Sem se intoxicar, exatamente. E principalmente assim, a gente também se intoxica pelo estresse, né? A pessoa muito estressada, a gente está liberando ali cortisol em excesso, a gente retém cortisol. Então a massagem ela vem justamente para dispersar, para liberar essas toxinas que nós mesmos que saem do organismo, nos causamos. Né? Imagina, tu diz que a pessoa chega num espaço com um peso e depois tem outro peso. Com certeza é possível. Se a pessoa perder em uma sessão de líquido, massagem, né? Aí ela perdeu líquidos, excesso de líquidos. Em uma sessão dá essa diferença, por quê? Porque a gente conseguiu fazer com aquela linfa que está extravasada ali entre as células, para entender melhor ali, então esse líquido está fora das células. A drenagem, a gente ajuda esse líquido a voltar para a corrente sanguínea, vai para o ralinho e aí depois a gente, de alguma forma, o organismo se encarrega até através do suor. Até através da respiração, do suor, respiração. Tudo a gente está liberando essas toxinas, né? Todos esses resíduos metabólicos. Mas então, voltando ali, né, para quem quiser me encontrar, quem quiser experimentar, né, dos meus serviços, me coloco à disposição. Eu estou atendendo em 2 locais na cidade no momento. Eu estou no shopping Zona Norte, ali pertinho da Curva da Morte, no térreo, sala 6A. Trabalho ali com uma colega que é manicure, então ali também atrelada a questão da estética. Neste momento eu estou me qualificando muito na parte facial. O meu carro-chefe é massagem, né? É meu carro-chefe. Mas eu estou sempre querendo agregar e dessa vez eu estou botando mais uns tratamentos para rejuvenescimento, peeling, que essa é uma época maravilhosa para o peeling químico, né? Então eu acabei de fazer aqui no sábado passado com o pessoal e os parceiros da Benestre, eu acabei fazendo uma especialização, intensivão em peelings. Então fica aí a dica, quem quiser, né? Eliminar manchinhas, enfim, dar uma rejuvenescida. Tem essa proposta aí dos faciais agora que vem bem forte aí na minha parte profissional também. O outro espaço a qual eu também tenho uma parceria é lá no bairro. Então levando aí toda essa possibilidade de cuidado, de tratamento, né? De amparo, de acolhimento, porque é um acolhimento. O paciente chega na minha maca, é um acolhimento, né? Eu me entrego ali, me dou e tento fazer e dar o meu melhor. Isso tem muito a ver com um trabalho social que é de autoestima da população. Exatamente. Às vezes tem gente lá no bairro que não tem possibilidade de pegar um transporte, de vir para o centro, né? Às vezes se priva de fazer um cuidado, um tratamento devido a esse deslocamento. Então eu tô aí me revezando entre o bairro ao qual eu moro, na Santa Terezinha. Imagina, sai do trabalho, chega em casa no bairro, depois tem que deslocar. Então se torna, né, meio... dificulta um pouquinho. Olha, então estou lá no bairro Santa Terezinha. Parabéns pelo trabalho. E obrigada. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Paulo Guterres, também Mário Jorge, e antes de encerrar, pedir o número do celular, né? Para quem quiser fazer esse contato, que a produção está aqui sinalizando, e eu acho que é o que eu entendi. Tá, isso aí. Então, eu vou passar o telefone para me chamarem lá, né, no WhatsApp, é 53, o prefixo 999-4145-90. Quem quiser me procurar, me acompanhar na rede social, no Facebook é Adriana Vicente, e no Instagram tá lá Adriana
underline esteta. Aí entra a diferença, né? Que a gente estava conversando aqui. Esteticista é a profissão, esteta é o profissional. Então lá vocês vão encontrar a Adriana Esteta. E eu também quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco, né, dessa profissão tão linda que está cada vez em ascendência, né, crescendo cada vez mais essa parte de cuidado, né, com o corpo, mas principalmente com o nosso interior, nunca esquecendo do nosso interior. E também ao Roberto, né, que está aí ajudando na questão de mídia, que é muito importante, né? É verdade. Então depois vocês vão conhecer um pouquinho do meu colega aqui, né? Eu sou cliente dele. E muito obrigada pela ajuda que ele está dando aí nos vídeos, enfim. Você é bem-vindo. É um apoiador. É um apoio, com certeza. Eu não manjo nada disso. Muito bem. Você, telespectador, aí está tendo uma bela entrevista, acredito eu, claro que eu sou suspeito para falar, mas olha, vale a pena, né, conhecer profissionais que levam com seriedade, com muita energia, o teu bem-estar. E a TV Com tem essa finalidade, trazer informação, trazer conteúdo, para que você, cada dia mais, tenha mais informações. Eu costumo dizer, informação salva vidas. Exatamente. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, Fica o meu convite aí para fazer uma sessão comigo, cortesia, tá? Muito obrigado. Vocês. Até a próxima. Até. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Apresentamos o mais novo conceito em moda, uma proposta inovadora para encantar a região. Galeria Moda Individual, uma galeria nova e moderna. Aqui tem tudo o que você precisa. Moda individual mulher, moda individual homem, moda individual kids e muito mais. Tudo isso em até 10 vezes sem juros. Temos nossa cafeteria para completar a sua experiência. Galeria Moda Individual. Muito mais que uma loja, o seu shopping no calçadão.